Olá, alunos da segunda série. Bom, trouxe aqui para vocês uma revisão. Minha voz ainda não tá lá essas coisas, mas eu espero que assim, falando baixinho aqui, dê tudo certo. Prova muito simples, tá bom? Em que nós vamos ver novamente. Opa! Em que nós vamos ver novamente segunda série, né? Tava terceira série. Aqui, segunda série. Que nós vamos ver novamente os fatores que modificam a rapidez da reação. Então, o que é importante vocês lembrarem, tá? E lembrando que isso aqui já caiu na outra prova. E agora a gente vai estar reforçando que a reação ela só vai acontecer se eu tiver energia cinética o suficiente. O que é energia cinética mesmo? Vamos lembrar lá da física. Energia cinética é energia de movimento, tá? Ou seja, a reação só vai acontecer se eu tiver uma energia de ativação que faça essa reação acontecer. Como o álcool, que é muito reativo com oxigênio, mas a reação só acontece a partir do momento que eu tenho energia, eu tenho uma fagulha ali que faz a reação acontecer. Então, eu vou ter choques efetivos entre os reagentes dessa reação, tá? E esses choques efetivos, eles precisam ter orientação e posição correta para a reação acontecer, senão a reação não acontece. E aí nós temos alguns fatores que estão super relacionados a essas coisas que eu acabei de falar. Super relacionados. E quanto mais você entender isso, melhor. Fica mais fácil. Bom, e que fatores são esses? Esses fatores vão determinar se uma reação ela fica mais rápida ou mais lenta, conforme, né? Vocês já estudaram sobre isso. A temperatura. Se aumenta a temperatura, a reação fica mais rápida, tá? E é claro que ao contrário também é verdadeiro. Se diminui a temperatura, a reação fica mais lenta. Aí vai ter a mesma coisa aqui para concentração, tá? Se aumento a concentração dos meus reagentes, a reação fica mais rápida. E aí repare que você pode ter uma reação mais explosiva se você tem uma grande quantidade de reagentes e de repente é uma reação química que só precisa de um reagente para acontecer, a decomposição de alguma coisa, por exemplo. Então, se eu tenho uma grande concentração desses reagentes, a reação fica mais rápida, fica mais explosiva. Superfície de contato, né? Se a superfície de contato ela é maior, a reação fica mais rápida. Ah, mas se a superfície de contato é menor, a coisa ali que poderia estar pulverizada, né, transformada em pó, na verdade ela está um pedaço mexido com o outro, a reação então ela vai ser mais lenta, tem menor contato entre os reagentes. E o catalisador e inibidor, só para fechar, né? O catalisador é o quê? É uma substância especial que faz a reação ficar mais rápida. Ele não participa da reação, mas ele faz a reação ficar mais rápida. Eu tenho também um inibidor, que faz a reação ficar mais lenta. Né? Os bombeiros, por exemplo, podem utilizar substâncias químicas que eles chamam de retardante de chama. O que é um retardante de chama? É um inibidor, é um produto químico que vai trabalhar ali naquela reação, não vai participar da reação, mas vai tornar qualquer reação de queima mais lenta. E aí eu passei para vocês também em sala de aula esse gráfico aqui. Deixa eu me lembrar como é que é o gráfico. Que tem tudo a ver com a nossa prova, tá? Que tem tudo a ver o que com a velocidade da reação. O que é a velocidade da reação? Conforme eu passei no quadro para vocês. É a variação da minha concentração, tá? Quanto muda a minha concentração relacionado com o intervalo de tempo, tá bom? Vamos ver aqui. Então, para exemplificar isso daí, eu passei um exercício mais. Escrevi de vermelho. Eu passei um exercício em forma de texto e eu também passei esse gráfico aqui para poder ajudar a entender um pouco melhor o que isso significa. Esse gráfico aqui era basicamente isso. É que eu tinha um 30, aqui embaixo estava falando de tempo em segundos. Aqui em cima,
Como é que eu escrevo de ladinho? Não escrevo, vou escrever aqui em cima, pronto. Aqui nesse gráfico aqui, Y, no Y, eu estava falando então de concentração. Eu preferi escrever de ladinho aqui, mas não dou conta não. Em mols por litro, a unidade. E o tempo ali em segundos. Então, continuando a construção do meu gráfico aqui. 20 segundos, 10 segundos. Ficou um pouquinho desproporcional, né? Acho que agora ficou um pouquinho melhor. Não muita coisa. 20, 10. E aqui é lembrando, né? Que aqui eu tenho a origem do gráfico lá do plano cartesiano, a origem do meu plano cartesiano. Quer dizer que tanto esse eixo de baixo aqui, que é o tempo, e tanto o eixo de cima, que é a concentração, nesse ponto aqui é tudo zero, né? E aí, subindo aqui no meu gráfico, eu tinha os valores de concentração que eu passei para vocês. Passei alguns valores. 0,4, 0,8, 1,2. Vai ficar desproporcional, gente, desculpa. Uma aula rápida de revisão, sem muito perfeccionismo, tá? E 1,6. É importante a gente prestar atenção só nos valores, tá bom? E o que quer dizer esse gráfico? Ele quer dizer que a reação aqui no meu tempo zero, quando eu olho para o meu tempo zero, quando eu olho para o meu tempo zero, eu tenho uma concentração inicial de 1,6 mols por litro. Aí lá no meu tempo 20, eu vou ter uma concentração de 0,8, né? Então, de 0 a 20, quando eu olho de 0 a 20, ou seja, uma variação de tempo de 20 segundos, tanto faz, eu posso pegar, por exemplo, assim, o tempo final, 20 menos 0, só para lembrar dessa parte matemática, tá? Que vocês trabalham muito na física. Bom, então eu tenho a minha variação de tempo de 20 segundos. E de 0 a 20 eu tenho uma variação de concentração que vai o quê? A final é 0,8 menos a inicial de 1,6. Eu coloco essas barrinhas é, em volta porque é um módulo, tá? Quando eu tenho um módulo, quer dizer que o resultado vai dar sempre positivo. Então, a variação aqui de 0,8 mols por litro. Como é que eu faço, então, o cálculo da velocidade aqui? Eu pego a minha variação da concentração que eu analisei pelo gráfico e divido essa variação pela variação de tempo, tá? A unidade de medida dessa velocidade aqui, ela vai ser o mol que está em cima, o litro está embaixo, tá vendo? Então eu vou colocar vezes litro menos 1, porque ele fica embaixo. E o segundo também fica embaixo, porque ΔT está embaixo. Então, vou colocar vezes segundo menos 1 também. Essa é a unidade de velocidade da reação. Ou rapidez, né? Para a gente entender que a reação não tá correndo. Ela só está acontecendo mais rápido ou mais devagar. Aí eu divido esse valor aqui, tá bom? E eu vou ter umas continhas assim na prova. Só que na prova eu coloquei continhas assim bem fáceis, tá? São bem mais fáceis do que essa daí. São continhas que vocês fazem de cabeça, super tranquilo. Nem vai precisar de calculadora. Nem se preocupem, eu esqueci a calculadora. Não se preocupem com isso, não. Essa aqui vai dar 0,045. Então, nesse intervalo de tempo aqui, quando eu analisei, eu vi nesse gráfico super torto, né, que na prova vai ter um gráfico certinho, bonitinho. Eu vi que eu tenho essa velocidade de reação, nessa unidade aqui. Essa é a minha velocidade de reação. Eu posso fazer várias outras análises desse gráfico, tá? Como eu falei para você, qual é a concentração inicial da reação? 1,6.
1,6. E qual é a concentração final quando a reação para? Bom, olhando bem para esse gráfico, a gente vê que a reta começa aqui e ela termina aqui. Então a gente percebe que a reação parou, né? Isso a gente vai encontrar em poucos gráficos. Mas já que esse gráfico é bonitinho assim, a gente percebe que a concentração final da reação, quando ela para, é não ter mais o reagente, porque ele foi todo consumido ali, tá? E o tempo também é bem claro aqui nessa reação, tá? Foi de 0 a 30, então a reação até acabar é 30 segundos. Chegou em 30 segundos, acabou. Tudo bem? É só isso a prova. Tá muito tranquila. Tem um textinho e tem também aquela dinâmica de você ler o texto com atenção, porque tem perguntas que vão falar apenas do texto, tá? Tem perguntas que a resposta tá lá no texto. Ah, tal coisa é assim porque tá escrito no texto. Tá mesmo? Você leu? Será que tá? Porque se não tá, é falso, tá? Se não tá escrito nada disso no texto, é falso. Agora, se tá escrito, aí é verdadeiro, tá bom? Boa prova. Tchau, tchau.